Paz do Senhor a todos, amém, amados? Nós vamos orar ao Senhor e já nós estaremos lendo a palavra do Senhor, dando o texto para você estar lendo, amém? Vamos abaixar a cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos na casa do Senhor. E sabemos que o culto ao Senhor é o momento que nós damos a nós mesmos para sermos abençoados, porque estaremos, ó Deus, adorando ao Senhor, mas também permitindo que o Senhor toque em nós. E nós desejamos, Deus, ser tocados pelo Senhor, sermos abençoados pelo Senhor. Nós desejamos, Senhor, aprender do Senhor. O Teu Espírito não se esgota. Nós oramos pedindo que o Teu Espírito nos instrua, nos ensine, Deus, aquilo que precisamos aprender nesta noite. Louvamos o Teu nome por estarmos participando de mais uma ceia nesta terra, neste lugar. Nós glorificamos o nome do Senhor. Pedimos, amado Espírito, que o Senhor faça cumprir o propósito que o Senhor determinou para a palavra do Senhor neste culto, neste momento. Que o Senhor possa usar a minha vida, apesar de mim, Deus. Que o Senhor fale e possa abençoar a Tua igreja. Eu coloco a minha vida à disposição do Teu Espírito. Que a Tua graça venha sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler dois textos, o capítulo 29 de 1 Crônicas e Deuteronômio 8:18. Deuteronômio 8:18. Mas primeiro vamos ler 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12. Amém? Todos já acharam? 1 Crônicas 29, versículo 11 e versículo 12, diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora vamos lá para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Deuteronômio fica no início da Bíblia. É o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Achou? Bem? 8:18. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Amém, queridos? Nós iniciamos hoje a série Libertação Financeira. Amém? Nós terminamos a série, como é que era o nome da série que nós terminamos? Fé, né? Glória a Deus. Depois de 2 meses falando sobre fé, se você não lembrasse o tema, é caso de fechar a Bíblia e fechar as portas e irmos embora, né? Porque nós falamos por 2 meses, esgotamos esse assunto falando sobre fé. Hoje nós vamos estar iniciando esta série, a série sobre libertação financeira, e o título de hoje, o tema da mensagem de hoje é a realidade da prosperidade divina. A realidade da prosperidade divina. É uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender para sermos libertos financeiramente, é nos libertarmos dos conceitos errados que nós temos a respeito do quê? Sobre riqueza, sobre finanças e sobre dinheiro.
À medida que eu for falando esses conceitos, você vai se sintonizar certamente, ou vai lembrar de alguém que exatamente pensa assim, tá? Conceitos como o dinheiro é a raiz de todos os males. Outro conceito, que Cristo disse também que o rico não entrará no reino dos céus. E que, por isso, o crente tem que ser pobre. Todos esses conceitos e alguns outros que você já deva ter ouvido, ou quem sabe até falado, eles estão equivocados. E por que estão equivocados? Porque estão fora da palavra do Senhor. É muito importante que, para que eu seja liberto financeiramente, liberta, e você liberto financeiramente, você entenda o que é a prosperidade de Deus. Entenda que Deus é um Deus de prosperidade e não de escassez. É um Deus que nada tem com ele de falta ou miséria. Por quê? Porque ele é Deus da prosperidade. A própria Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de prosperidade. A Bíblia é um livro de prosperidade. A Bíblia, na palavra do Senhor, é encontrada essa palavra prosperidade inúmeras vezes, tanto no Velho como no Novo Testamento. No Velho Testamento, no hebraico, a palavra prosperidade significa ausência de necessidades, ter sucesso, bons resultados e abundância. No Novo Testamento, no grego, a palavra muito usada lá é euodou, que significa ter uma vida bem-sucedida, fazer prosperar e ser bem-sucedido. Amém, queridos? A palavra de Deus no Velho Testamento mostra que Deus prosperou todos os homens que andaram com ele. Cito Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, o povo israelita, que a palavra diz que eles saíram da escravidão do Egito e mesmo no deserto eles prosperaram de provisão. Não houve escassez, porque Deus os prosperara em tudo. E depois do deserto, eles foram habitar numa terra que a palavra chama de terra prometida, terra que mana leite e mel, onde havia toda a provisão. Pastora, mas isso é Velho Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele prega o evangelho do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus é o evangelho que liberta o povo de toda a escravidão do pecado e do diabo. Amém? Mudando radicalmente a vida das pessoas para melhor. Onde Cristo entra, a vida daquela pessoa melhora. Você pode dizer amém? Diga: minha vida melhorou quando Cristo entrou nela. Aleluia. O evangelho, o poder de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, muda para melhor esta pessoa. Onde Cristo entra, ele quebra a escravidão. E a miséria é um tipo de escravidão. Onde habita a miséria, ali está habitando também pecados. A miséria é o resultado do pecado. Inclusive na Bíblia, a miséria e a pobreza e a escassez estão sempre associadas ao afastamento de Deus por causa do pecado. Onde Cristo entra, a miséria tem que sair. Satanás reina na miséria, bem como na sujeira e na desordem. Então, pode ficar em alerta sobre estas três condições: miséria, sujeira e desordem. Satanás habita nessas circunstâncias. Então é importante nós abrirmos os olhos para isso.
Queridos, tem havido muita polêmica com relação à prosperidade no meio do povo de Deus. Às vezes dá até discussões, brigas. Por que não pode ter prosperidade? Porque, como eu disse, aqueles conceitos errados e outros tais que eu não coloquei aqui, que prosperidade não pode estar na vida do crente, porque estando na vida do crente, o crente estará pecando, porque prosperidade, a Bíblia diz que o rico não entrará no reino dos céus, e não é isto que a palavra diz. E por que há estas polêmicas? Por quê? Por causa da falta do conhecimento bíblico e por causa da falta de temor e dos extremos que as pessoas pegam. O primeiro extremo é: o crente tem que ser pobre e passar necessidade. Por quê? Porque Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. E por que também? Porque Jesus condenou o jovem rico. Lembra do jovem rico? O jovem rico, e disse que a riqueza é a raiz de todos os males. Errado. Por que errado? Porque Jesus não disse isso. Jesus disse que bem-aventurados são os pobres. Ele não disse que bem-aventurados são os pobres materialmente, mas os pobres de espírito. Amém? Cristo não condenou a prosperidade. Com relação ao jovem rico, o jovem rico não foi condenado porque era rico, mas porque era idólatra. Ele não possuía a riqueza que o possuía. E é tanto isto provado que quando Jesus disse: vende tudo que tem e dê aos pobres, e depois vem e segue-me. Ele, obviamente, a Bíblia diz que ele deu as costas e saiu triste. Agora eu pergunto: quantos ricos da época Jesus falou isso? Mais nenhum. Somente aquele. O Senhor Jesus estava querendo ensinar que a riqueza não pode nos possuir. Nós podemos possuir a riqueza, mas ela não pode nos possuir. Amém? O que a palavra está dizendo para explicar sobre esta questão da idolatria. A riqueza daquele jovem era o seu Deus. E o texto bíblico não diz que é o dinheiro a raiz de todos os males, mas diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Você está aqui comigo? Amém? O outro extremo que é falado sobre a questão da prosperidade, contra ela, é que o crente tem que ser rico, porque senão está em pecado e não é abençoado. Errado. Esse é o outro extremo. Um diz que tem que ser miserável para poder entrar no reino dos céus. O outro extremo tem que ser rico. Se não é rico, está em pecado. São dois extremos errados. A palavra de Deus não fala sobre isso. Não diz que o crente tem que ser pobre. O crente não deve ser pobre e nem rico, mas próspero, da prosperidade divina. Diga: eu serei próspero da prosperidade divina. Amém, amados? Nem pobre nem rico, mas próspero da prosperidade divina. Precisamos aprender sobre a prosperidade divina, como ensina as Escrituras, e é sobre isso que nós vamos falar agora. O que a Bíblia fala sobre a prosperidade divina? Primeiro, ela vem de Deus e faz parte de suas promessas. Nós lemos já os dois primeiros textos de 1 Crônicas 29, versículo 12, e de Deuteronômio 8, versículo 18. Eu quero que você leia agora comigo Eclesiastes, fica perto de Isaías. Eu vou tentar ganhar tempo aqui, eu estou com todos os textos assinalados, então eu vou achar primeiro que você. Eclesiastes 5, versículo 19, diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Deus concede riquezas e
bens. Amém? O texto de Jeremias 29:11 fala também da prosperidade, que o Senhor tem prazer em nos abençoar, fazer com que os nossos propósitos, que nós prosperemos naquilo que nós desejamos. Amém, amados? Então a primeira coisa que precisamos entender sobre a prosperidade divina, segundo as Escrituras, é que ela vem de Deus e faz parte de suas promessas. Moisés, antes que o povo, entrasse na terra prometida, a Bíblia diz que quando eles haviam adentrado aquela terra, que já tinham terminado o deserto, estavam entrando, porque Moisés deu instruções à porta da terra, e a palavra de Deus diz que Moisés os advertiu. Aquele texto de Deuteronômio 8:18, que nós lemos no início, Moisés está advertindo ao povo que nunca se esquecessem que todas as bênçãos materiais, as riquezas que eles iriam tomar posse na terra prometida, vinham de Deus. O que nós precisamos entender é que a prosperidade vem de Deus. Diga, prosperidade vem de Deus. Queridos, porque muitas das vezes nós ficamos patinando no mesmo lugar e não gozamos daquilo que Deus tem para nós, porque nós esperamos a prosperidade vinda de outro lugar. Nós aguardamos a prosperidade vinda de outro lugar. Nós lutamos pela prosperidade vinda de outro lugar. Mas a Bíblia está dizendo que é Deus que unge as mãos dos homens com a riqueza, que é o Senhor que dá de presente a riqueza e os bens. É o Senhor que abençoa para que nós possamos ser prósperos. O próprio Davi, a Bíblia diz que ele, falando a respeito da grandeza de Deus, quando ele ia construir o templo, isto é, na realidade o filho dele ia construir, mas antes de morrer, ele arrecadou todas as coisas que precisavam para o templo. Tudo que precisava, de ouro, de prata, o melhor para o templo ao Senhor, Davi arrecadou. E na oração de gratidão, porque o povo foi solícito, o povo foi generoso e ofertou ao Senhor para a construção do templo do melhor que o povo tinha, Davi começa a orar, que é esse texto do capítulo 29 de Crônicas. Davi começa a orar e ele agradece a Deus, mas exalta a grandeza do Senhor e mostra, fala, identifica quem é este Deus. E nesta identificação ele diz: o Senhor é o dono da riqueza, é o Senhor que exalta, é o Senhor que é dono da prata e do ouro, é o Senhor que levanta o homem, é o Senhor que coroa de bens, de benefícios a vida da pessoa. Então Davi está identificando da onde vêm as riquezas. Quando Moisés, que o povo estava adentrando a terra, Moisés disse: lembrem-se do Senhor vosso Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza. Diga, a minha força e a minha capacidade para prosperar vem de Deus, o Deus que está nos céus. Amém, aleluia. O rei Davi, na oração que ele fez, ele declarou: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. E em Eclesiastes 5:19 que nós lemos, diz: Deus concede riquezas e bens como um presente dele. Quantos aqui estão sendo presenteados pelo Senhor? Diga amém. Aleluia. Todas as promessas, como eu disse, a prosperidade, ela vem de Deus e é parte das suas promessas. É importante que nós entendamos isso, que todas as promessas de Deus ao seu povo envolvia bênçãos. Diga bênçãos. Bênçãos materiais, inclusive. Todas as promessas de Deus. A Bíblia, quando chamou, diz que quando Deus chamou Abraão da terra, lá dos seus parentes, para segui-lo, para andar com ele, o Senhor o abençoou e disse para ele: farei de você um grande povo e o abençoarei.
Aí você pode dizer, pastora, mas aqui não está dizendo que Deus daria bênção financeira para ele. Sim, não está dizendo, mas se subentende. Por que razão? Porque já no outro capítulo, que eu li para você, capítulo 12, versículo 2 de Gênesis. Mas em Gênesis 13, 2, olha o que diz lá, depois que Deus deu a promessa e disse, eu te abençoarei. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Amém? Então a bênção referente à promessa dizia respeito também, não somente a ele procriar muitos filhos e filhos espirituais, dos quais eu e você também fazemos parte. Que a palavra de Deus diz, como a estrela do céu e como a areia da praia do mar. Mas também prosperidade financeira, porque a palavra de Deus diz que Abraão, ele se enriqueceu tanto e tinha tanto gado como também prata e ouro. E esta bênção de prosperidade também atingiu aos seus descendentes, quais? O filho dele, Isaque, também Jacó, também José e outros da linhagem de Abraão foram abençoados com toda a prosperidade. Amém? Queridos, é possível encontrar na Bíblia a respeito daqueles que Deus fez promessas e com bênçãos de prosperidade. O Senhor dizia, e tudo, falava a respeito daquele que Deus abençoara, e tudo que ele fazia, Deus o prosperava. Aleluia. A bênção de Deus na nossa vida é de prosperidade. Diga aleluia. As promessas de Deus envolvem prosperidade. Com Deus, nós sempre melhoramos. Como é que é a musiquinha? Sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando. A promessa de Deus na minha e na sua vida envolve prosperidade, sempre melhorando, conforme diz a musiquinha. Quando você estiver andando para trás, você vai dar uma freada e você vai investigar por que que a promessa de Deus na tua vida não está funcionando. Porque a promessa de Deus te leva para frente, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Deus quer que prosperemos. Por quê? Porque Ele é o dono dessa prosperidade e riqueza. Segundo, mas por quê? O que a Bíblia fala sobre prosperidade divina? Ela sempre é o resultado de uma caminhada de obediência a Deus. Amém? Ela é sempre o resultado de uma caminhada de obediência a Deus. Salmo 128, vamos abrir lá? Salmo de número 128, versículo 1 e 2. Olha o que diz esse salmo. Nós vamos ler esse salmo e vamos ler 2 Crônicas 26. Se você quiser já ir abrindo, não sei se eu te enfado com mais um texto, se você nem achou o primeiro, mas era melhor falar para você já correr atrás, amém? Então, primeiro é Salmo 128, versículo 1 e 2, e 2 Crônicas 26, versículo 3 a 5. Amém? Vamos para o Salmo primeiro. Salmo 128, 1 e 2. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Amém? Acharam aí? Salmo 128, 1 e 2. Agora vamos para a 2 Crônicas. Lá para a volta onde a gente já tinha lido. 2 Crônicas. A gente leu 1 Crônicas 29, agora é 2 Crônicas 26, versículo 3 a 5. Acharam Crônicas? Tem aí na sua Bíblia? Vamos lá. Uzias tinha
16 anos de idade, quando se tornou rei. E reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém, queridos? Diga enquanto. Vira para o teu irmão e diga: enquanto você temer a Deus, andar nos caminhos dele e o obedecê-lo, Deus vai te prosperar. Amém, glória a Deus. Queridos, a segunda coisa que a Bíblia ensina sobre prosperidade divina, ela sempre é o resultado de uma caminhada de obediência a Deus. O salmo que nós lemos, salmo de número 128, 1 e 2, que a gente leu, é um salmo que ele não fala de uma prosperidade financeira apenas, ele fala de várias prosperidades. Porque a prosperidade, nós não temos tempo para ficar falando muito com detalhes por causa de tudo que tem no culto de hoje. Mas a prosperidade, ela não só é financeira. Quando uma pessoa é próspera, ela pode ser próspera em todas as outras áreas. Próspera no casamento, próspera nas relações de amizade, próspera como família, com os filhos. Então a prosperidade aqui no Salmo, ela fala de várias. Uma delas é a conjugal. A sua mulher é como videira frutífera ao redor da sua mesa. Fala da prosperidade familiar, mas também fala da prosperidade financeira. Quando diz: comerás do trabalho das tuas mãos e será feliz e próspero. A prosperidade bíblica, divina, ela está sempre relacionada com a minha caminhada de obediência a Deus. A prosperidade do homem do Salmo, do salmista, diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então a prosperidade divina, ela depende da minha caminhada com Deus, de eu estar andando em temor, de eu estar realmente obedecendo ao Senhor. Esse outro texto de Crônicas que nós lemos no capítulo 26, fala de um rei chamado rei Uzias. Ele começou a reinar quando ainda era um adolescente, com 16 anos. A Bíblia diz que em todo o tempo em que ele teve por instrutor o profeta Zacarias, ele temeu ao Senhor e em tudo ele prosperou. Amém? Se você ler o capítulo 26 todo, você vai ver que essa história não tem um bom fim. Porque no meio da caminhada, Uzias deu uma paradinha, isto é, vamos voltar para trás só um pouquinho. Caminhar com Deus o tempo todo parece que não é muito legal. A história de Uzias é uma história muito interessante do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que trouxe para Israel, para Jerusalém, muita tecnologia, muito desenvolvimento em tudo. A parte de máquinas foi Uzias que trouxe. O povo vivia de uma forma muito precária, mas no reinado de Uzias, o povo evoluiu. Ele abençoou o povo com a sua inteligência e a sua capacidade de criar coisas, de fazer alianças boas que trouxessem para o povo benefícios, para que o povo crescesse. Ele foi um rei muito próspero nisso. Mas a Bíblia diz: enquanto, diga enquanto ele andou com Deus,
enquanto ele caminhou com o Senhor, enquanto ele ouviu a Deus e o obedeceu. A Bíblia diz: Deus o fez prosperar. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que o fim não foi legal. Ele começou muito bem, ele deu todo esse crescimento para o seu povo, mas um determinado momento ele disse: eu vou caminhar sozinho, afinal de contas eu já estou grande, eu sou reconhecido por toda a nação, eu trouxe toda essa tecnologia para Israel, para Jerusalém, então eu estou muito de boa, eu não preciso de Deus, eu posso caminhar sozinho. E ele se tornou tão arrogante, e ele se tornou um rei tão soberbo, a ponto de afrontar os sacerdotes. A Bíblia diz que certa vez ele entrou no santuário para oferecer sacrifício, sem que o sacerdote tivesse entrado. Na realidade, ele nunca poderia entrar, porque quem oferecia sacrifício sempre e somente eram os sacerdotes. A Bíblia diz que ele passou por cima disso, já que o sacerdote estava demorando. Eu quero resolver a parada, afinal de contas eu sou o rei, eu mando em tudo, eu trouxe tudo isso para esta nação, então vamos, que quem manda aqui sou eu. A Bíblia diz que ele entrou e o sacerdote entrou junto depois, logo em seguida, e disse para ele: o que foi que você fez? Ele foi para bater no sacerdote, para dizer para o sacerdote: eu mando, eu sou o rei. A Bíblia diz que naquele exato momento, a lepra lhe saiu à testa. E ele não precisou nem ser expulso pelo sacerdote e os outros que estavam com ele. Porque ele mesmo, ele sentiu que Deus o havia tocado com juízo. Ele ficou leproso. A Bíblia diz que ele na hora, ele próprio já saiu correndo de medo, assombrado. A prosperidade que até aquele momento Uzias estava gozando da parte de Deus, foi-lhe retirada. Por quê? Porque Uzias não entendeu até o fim que quem levanta, que quem prospera é Deus. E que na nossa caminhada nesta terra, se desejamos ser abençoados e prósperos, nós devemos caminhar junto com o Senhor e obedecê-lo. Diga amém, vai acontecer comigo. Amados, não tem mágica. Não existe uma oração, um pozinho na sua cabeça. Você, vou ganhar na loteria, e aí eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar rico, riquíssimo, eu não preciso de Deus. Você nunca será próspero. Porque a prosperidade divina nada tem a ver com o dinheiro carnal, com a riqueza mundana. Amém, queridos? A obediência e os caminhos do Senhor são pura sabedoria. E é a sabedoria que tem o poder de nos enriquecer e nos prosperar. Amém? Deus é Deus de prosperidade. Ele tem prosperidade para a minha e para a sua vida. Mas é importante que eu e você caminhemos, trilhemos o caminho do Senhor. Não larga de Deus, meu irmão. E quando eu falo trilhar o caminho do Senhor, não é ser religioso. Não é você vir no domingo de culto, na igreja, com a sua Bíblia, assentar-se aqui, receber a palavra. Isso é bom, muito bom. Continue fazendo, não deixe de fazer. Isso é alimento para a sua vida, para que a sua vida espiritual não morra, não entre em inanição e morra. Mas isso não basta. Por que não basta, pastora? Porque a palavra é viva. Aquilo que recebemos aqui, nós devemos pôr em prática. Eu não devo receber apenas a palavra, o alimento que sai deste púlpito. Eu devo procurar conhecer a Deus, o Deus da prosperidade lá na minha casa. Em vez de perder tempo com outra qualquer coisa, eu devo estudar a Bíblia. Eu devo procurar saber o que a palavra de Deus diz sobre cada coisa nesta terra. Para quê? Para que eu trilhe o caminho de obediência ao Senhor. Você pode dizer amém?
O Senhor deseja nos coroar com a sua prosperidade. Terceiro, mas o que a Bíblia fala sobre prosperidade divina? Ela se baseia no dar e não no reter. Diga agora, vai doer. Olha para o teu irmão. Diga para ele, vai doer, irmão. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Atos é Novo Testamento. Fica lá para o final da Bíblia. Atos, capítulo 20, versículo 35. Temos alguns textos aqui para ler, então vamos correr aí na procura, amém? Vamos ser mais ágeis na procura dos endereços. Capítulo 20, versículo 35 diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade, ou existe maior felicidade em dar do que em receber. Amém? Agora vamos para Lucas. Você vai para trás de Atos e não para frente. Lucas fica antes. Lucas capítulo 6, versículo 38. Olha o que diz lá, vai anotando na sua Bíblia, isso é muito importante, porque disso depende sua prosperidade. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. A ordem é dar. Agora vamos lá para Provérbios. Provérbios vai matar a pau, gente. O negócio é sério. Provérbios capítulo 11. Nós vamos ter alguns textos aqui. Capítulo 11, versículo 24 e 25. Acharam aí Provérbios? Capítulo 11, versículo 24 e 25. Olha o que diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vou repetir: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Amém, amados? Agora, ainda em Provérbios, volta aí as páginas, capítulo 3. Vai anotando na sua Bíblia, isso é a palavra do teu Senhor, o Deus da prosperidade. Capítulo 3 de Provérbios, versículo 28. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Amém, amados? Então, a terceira coisa, o que a Bíblia fala sobre prosperidade? A prosperidade divina, a prosperidade bíblica, ela se baseia no dar e não no reter. Queridos, completamente fora da filosofia deste mundo. A filosofia que rege este mundo é completamente oposta. Por que completamente oposta? Porque ela diz o seguinte, que o que rege a cultura do mundo é sempre levar vantagem em tudo, é ganhar tudo que puder, por todos os meios, de todas as formas, em todo o tempo e de todas as pessoas.
para o seu próprio deleite. Essa é a cultura que rege o mundo que nós vivemos. Sempre levar vantagem em tudo. Ganhar sempre tudo que puder. E não somente isso, por todos os meios. Mesmo que pise, esmague, destrua as pessoas. Mesmo que seja ilegal. Ganhar sempre, mesmo que mate pessoas. Não importa. Ganhar sempre, de todas as formas, em todo o tempo e de todas as pessoas. Para elas, não. Para o meu próprio deleite. Esta é a filosofia do mundo. Esta é a cultura que rege o mundo que nós estamos. Aí Jesus vem e quebra tudo isso radicalmente. Ele quebra esse conceito e diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aleluia. Ele quebra o conceito mundano. O Senhor está querendo que nós entendamos que não é retendo que vamos nos enriquecer. Não é retendo a riqueza, a filosofia deste mundo, a cultura e até a sabedoria mundana, baseada até mesmo ou que empurra a economia deste mundo. A orientação é: retenha, guarde, 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 e guarde de novo, e guarde de novo, e retenha, e retenha, e retenha. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a não reter, mas dar. Não reter, mas oferecer. Você pode dizer amém? Vira para o teu irmão, dá um sorriso bem legal e diga para ele: você precisa de mim? O que você precisar e eu puder ajudar, eu não vou reter a minha mão, mas eu vou te ajudar. Aleluia. Queridos, olha isso. Ninguém é tão pobre que não possa dar, e nem tão rico que não possa receber. Todos podem experimentar a bem-aventurança que Jesus falou. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dar não é tanto uma questão de quanto dinheiro temos nas mãos, mas de quanto amor temos no coração. Não tem a ver com a quantidade de dinheiro na mão ou no banco, não importa, mas o que está no nosso coração. No fundo, cada um de nós sempre seremos ricos em relação a alguém. Sempre. Sempre você vai encontrar alguém que é menor do que você. Ah, todo mundo é maior. Não, tem sempre alguém que vai ser menor. E o Senhor nos dá a oportunidade com isso de cumprirmos o seu mandamento. A bem-aventurança de sermos mais do que felizes. Sempre haverá alguém mais necessitado do que nós. O conceito de dar precisa ser, então, levado a sério. Nós não podemos brincar com isto, porque a palavra nos manda dar. E se nós queremos a prosperidade de Deus, precisamos aprender a dar. Eu vou falar um pouquinho sobre o problema do reter. O problema do reter não é uma questão apenas de não querer dar, mas é uma questão de avareza. Queridos, e a avareza, a Bíblia diz que ela é idolatria e que aquele que for avarento não entrará no reino dos céus. Isso é taxativo. Ah, pastora, mas eu tenho curso, eu vou à igreja, todos os cultos, eu sou cristão há 40 anos, há 50 anos, eu vou para o céu. Meu irmão, se você é avarento, você corre o risco de não ir para o céu.
Porque a avareza é idolatria, e os idólatras não entrarão no reino dos céus. Nós precisamos despertar para esta realidade. Temos vivido um tempo de povo de Deus muito avarento. Nós retemos para tudo. A Bíblia diz que quem dá generosamente vê aumentar suas riquezas. E os que retêm o que deveriam dar, caem na pobreza. É o que nós lemos aí em Provérbios 11, 24. E diz mais: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então Deus nos manda dar. Quando ele fala lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38, ele diz que devemos dar e nos será dado. Vai ser devolvido a nós. Por quê? Porque o Senhor é Deus que nos abençoa com abundância. Ele está mandando que nós possamos ser generosos. Nós precisamos, como igreja, de um modo geral, curarmos a questão da avareza. Identificarmos aonde ela está na nossa vida. Queridos, nós regulamos tudo. E agora eu vou mexer um pouquinho no calo da igreja. Nós regulamos tudo para Deus e para as pessoas, mas não para nós. Eu tenho sabido, porque tudo chega nos meus ouvidos, viu, crente? Só para que você saiba. Eu tenho sabido que até mesmo nas células, os crentes são avarentos. Nunca tem um prato de salgado ou doce ou um refrigerante para trazer. Mas, pastora, não tem. Será mesmo, irmão? Não acredito. Eu sou mulher. E numa despensa, a gente pode se virar nos 30 e fazer alguma coisa para dar na célula. Pastora, mas eu estou passando necessidade. Querido, dar e dar-se-vos-á. Começa a mudar essa história na sua vida. É dando que se recebe. Desocupa lugar para Deus encher isso daí. Muitas das vezes pedimos algum tipo de ajuda na igreja, para algum ministério, e o resultado é isso aqui, ó. Sabe o que isso repercute para a sua vida? Pobreza, miséria, retenção. Eu estou ensinando para os irmãos, porque eu quero ver a tua prosperidade. Eu quero ver a tua bênção. Diga amém, meu irmão. Você está sendo liberto. Quando você recebe a palavra do Senhor, o Senhor te liberta. Retenção. Quando nós retemos, nós empobrecemos. Mas quando nós somos generosos, nós enriquecemos. A prática do dar não deve ser uma coisa que nós vamos dizer, é só para aqueles que têm dinheiro. Não, queridos. Inclusive, eu vou abrir aspas aqui. Apesar de estar falando do mesmo assunto. Geralmente, quem tem mais é o que menos dá. E isso não é uma questão de inteligência. Sabe por quê? Primeiro, que é uma questão de desobediência à palavra. Segundo, conforme diz o mandamento do Senhor, é melhor dar do que receber. E quem dá será acrescentado, será aumentado. Você não conservará a sua riqueza, porque é avarento.
além de você não se satisfazer com ela, ela te será tirada aos poucos. Isso é sério, amados. Muito sério. Quando eu disse no início que o temor a Deus e andar com Ele em obediência nos prospera, tem a ver com estes princípios que devemos aprender a obedecer para que a nossa vida flua. Retemos, não damos, negamos e queremos ser prósperos. A prosperidade de Deus tem a ver com oferecer e não reter. Tem a ver com dar e não tomar. Mas é entregar, é dar ao Senhor, é abençoar as vidas. Nós precisamos nos libertar disso. Há algumas frases que eu gostaria de compartilhar com você, muito importante. Alguém já disse com muita sabedoria: perdemos o que retemos e possuímos o que damos. Amém? Perdemos o que retemos e possuímos o que nós damos. O diabo diz assim, que é mamon. Você tem que reter, senão você não vai ter. E Deus diz, você tem que dar para você continuar tendo e multiplicar ainda muito mais. E aí o crente ouve o diabo e a vida vai indo para baixo. É importante que nós entendamos isso. Outra palavra muito importante: mantenha bens materiais e riqueza em uma palma plana. Mostra a tua mão assim. A palma está plana. Não é fechada, não é assim, é assim. Mantenha a sua mão, os seus bens materiais e a sua riqueza em uma palma plana e não com um punho cerrado. Esse é um entendimento da sabedoria. O problema não é ganhar o dinheiro, mas retê-lo com usura. O problema não é possuir o dinheiro, mas ser possuído por ele. O problema do mundo pós-moderno não é escassez de provisão, mas injusta distribuição. Então é importante que nós entendamos que como igreja do Senhor, precisamos agir diferente. Amados, quando você pega a palavra até nas leis de Deus lá no início, quando o Senhor passa as leis, até mesmo para todas as pessoas tinha um dia específico que o judeu tinha que dar do que ele tinha para as pessoas que necessitavam. O Senhor estava ensinando o seu povo que Israel lá, aqui é novo Israel de Deus, igreja, igual. Estava ensinando o seu povo exatamente o que Cristo veio pregando. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Há crentes que retêm roupas, que retêm sapatos, que retêm isso e aquilo. Há crentes que vendem as coisas. Irmão, sangue de Jesus tem poder na tua vida. Eu não estou falando que você não deve ser um negociante, que deva crescer. Não, irmão, não estou falando disso. Eu estou falando aquilo que a palavra de Deus diz. Você vê o seu irmão necessitado e você pega as peças de roupa, de sapato e etc. e põe preço nelas e vende. Você está semeando para o futuro. A sua semeadura é de avareza. E o Senhor quer libertar a igreja neste mês que vamos falar sobre libertação financeira. Quando nós abrimos a mão, o Senhor a enche com as bênçãos dele. Então vigia o seu apego pelas coisas. Ah, isso daqui foi a minha tataravó.
que me deu. A coisa está embolorada. Eu conheci uma pessoa que ela disse para mim assim: pastora, eu tenho uma parenta que aquela casa grande, ela mora sozinha. Era uma casa grande. A casa dela, aquela casa, é cheia de caixas. Eu falei, mas caixas vazias? Ela não, abarrotada de coisas. De anos e anos e anos e anos e anos. Eu falei, coisas tipo o quê? Sapatos, roupas, casacos. Ela anda com aquela roupa que, gente, amados, nós temos um corpo só. Você não pode. Você pode ter 10 milhões de vestidos, aí mulheres, e 400 milhões de sapatos. Mas você só vai poder pôr um de cada vez. Concorda comigo? Eu gosto desse meu vestido, também gosto do outro branco, mas eu não posso colocar o branco em cima desse azul. Você concorda comigo? Eu gosto desse sapato e gosto do outro sapato. Mulher gosta de sapato, né? A maioria das mulheres tem muito mais do que 20. Mas, irmã, abre espaço lá, na sua sapateira, para ganhar o novo e despacha os velhos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O Senhor quer nos curar, amados, da avareza. Quer nos curar muito mais, porque a avareza é o quê? É a idolatria ao dinheiro. O Senhor não condena a riqueza. O Senhor não condena que você tenha dinheiro. Ao contrário, Deus é Deus da prosperidade. Deus quer que sejamos abençoados e supridos com tudo. Mas precisamos aprender que nós não podemos ser possuídos pelas coisas. Nós temos que possuir as coisas. Isto é meu, mas isso eu dou. E não, isso é meu, é meu de novo. Se eu der, eu morro. Você precisa de Cristo 100% na tua vida. Ele te satisfaz. Ele é o dono de toda a prosperidade na tua vida. É Ele que nos ergue e nos levanta. Ninguém viu um caixão sendo passado com o morto dentro, claro, não vazio. O morto dentro. E do lado do caixão, ou dentro do caixão, todos os ouros, as pratas preciosas, que foi comprado em vida. Não. Mesmo porque se estiver lá, pode ter certeza que meu nome daquele homem que abre lá o coveiro vai fazer a festa. Entendeu como é que funciona o negócio? Então, em nome de Jesus, liberte-se, abra sua mão, não retenha, que o Senhor esteja mexendo com você, sim. Para quê? Para que você seja abençoado, meu irmão. Para que a sua vida vá para frente. Para que seus filhos possam aprender a lei do dar e do receber. Amém? E por último, o que a Bíblia fala sobre a prosperidade divina? Ela é o prêmio e a distinção de que o justo é abençoado. Eu vou ler alguns textos aqui, vou correr para a gente ganhar tempo. No livro de Salmo, versículo 37, capítulo 37, versículo 25. Salmo 37, 25 diz assim, Davi falando: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Agora Provérbios, é logo depois de Salmos. Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo 13, versículo 22. Diz assim: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Capítulo 15 de Provérbios, versículo 6.
A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Agora Eclesiastes, para frente de Provérbios, logo depois praticamente, logo depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Amém, amados? Quarta e última coisa, ela é prêmio para o justo. Ela faz a distinção que o justo e o ímpio, entre o justo e o ímpio, o justo é abençoado nesta terra. A palavra de Deus está dizendo, ela é um prêmio, a prosperidade é um prêmio que Deus dá a justos. Olha para o teu irmão e diga, irmão, você é justo? Eita, Jeová, agora vai, hein? Algumas pessoas dizem assim, pastora, mas Deus tem filhos prediletos, porque eu sou serva de Deus, sou servo de Deus, e as coisas não acontecem na minha vida. A Bíblia está dizendo que Deus abençoa a casa do justo. O justo, segundo o salmista, nunca viu um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Pastor, eu vi lá na praça, lá na Estação da Sé, um crente, um servo de Deus, fiel, mendigando pão. Viu? Você pode ter visto uma pessoa, mas um justo não. Porque a palavra de Deus nunca erra. E eu já vivi um pouco mais de tempo para te dizer que assim funciona. O justo não mendiga o pão, porque Deus supre a vida do justo. O Senhor abençoa. O justo recebe a prosperidade divina. Ele faz distinção entre justo e ímpio. E diz o seguinte, que Deus armazena a riqueza do ímpio para dá-la ao justo. O ímpio está indo, está subindo, está se achando, né? Mas esse livro, manual, palavra de Deus, diz o seguinte, que Deus armazena a riqueza dos ímpios para dar ao justo. Foi isso que aconteceu lá no Egito. O povo estava sendo escravizado por Faraó porque havia se afastado de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor levantou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, daquela pobreza, daquela miséria. E antes de sair, o ouro do Egito, toda a prata, todo o ouro, todos os bens, todas as riquezas dos egípcios foram entregues aos israelitas. Porque Deus faz o ímpio armazenar para dar ao justo. Nós compramos uma casa há 4 anos atrás, é isso, pastor Wilson? 4 anos atrás. A casa já tinha tudo o que eu havia sonhado. Eu não precisei pôr nada. Porque Deus fez o ímpio armazenar para nós. Nós temos um telhado lá que corre. Que quando nós fomos ver a casa, o pastor disse para mim, só baixinho, né? Só nós dois. Só esse telhado vale muito. Telhado que me serve muito bem, porque quando chove eu posso lavar todas as minhas roupas e não molhar nenhuma. E mulher gosta, né, de ter um lugar para estender roupa, né, gente? Pois é. Eu não gastei um tostão naquele telhado.
veio junto com a casa. Eu não comprei meus armários de cozinha. E eu sonhava com eles todos branquinhos. O ímpio saiu de lá e me deixou todos eles lá. Deus armazena a riqueza do ímpio para dar ao justo. E deixou outras coisinhas lá que só como mulher entende. Mas como tem um público de homens, nem precisa falar. Mas outras coisas que Deus armazenou para dar a esta justa. O Senhor é Deus de prosperidade. O Senhor é Deus que faz distinção entre o justo e o ímpio. O Senhor é Deus que mostra que Ele abençoa o justo. Mas é importante que eu e você saibamos o que é ser justo. Precisamos aprender a ser justos em tudo. Justos com as pessoas, justos no trato com o dinheiro. Cuidado com o cambalacho, meu irmão. Desonestidade, dever e não pagar. Se você comprou, pague. Se você pediu emprestado, devolva. Ah, pastora, não tenho condição. Não devia ter pego. Ah, mas eu tinha. Não, você não tinha. Você precisa dele e não disso. O problema das dívidas é o descontrole no gasto. Queremos, queremos, queremos e queremos. E nunca estamos satisfeitos. Fazemos grandes negócios, mas baseados na ganância e não na sabedoria. E acabamos. O Senhor quer nos libertar disso, igreja. Esse mês é mês de libertação financeira. O Deus da prosperidade quer te abençoar, quer te cobrir, quer te libertar. Quem deseja, levanta a mão e diga: eu recebo. Aleluia! Oh, aleluia, Deus! Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia! O Senhor nosso Deus quer nos abençoar, mas devemos ser justos, irmãos, justos com os impostos. O que temos que pagar, nós temos que pagar. Não tem que ficar fazendo cambalacho na luz, na água, não sei o quê. Sabe quem vai ficar pendurado lá nos fios? O capeta devorador. Depois você não sabe, porque de repente acontece um roubo financeiro na sua vida. Desonestidade. Seja justo. Justo. Justo com compromissos financeiros com os outros. Pague a quem deve. A Bíblia diz: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Provérbios 10, 16. Não existe mágica, meus irmãos. Não existe mágica. Existe vida reta, obediência ao Senhor. E Ele cumpre o que Ele diz. Princípios divinos, mandamentos, é para nós obedecermos. Cristo não morreu em vão. Cristo morreu para nos libertar de toda escravidão. E uma delas é a falta, a miséria. O Senhor foi para a cruz para proclamar um evangelho vivo, um evangelho que supre a nossa vida, que supre a nossa casa. Mas o Senhor deseja suprir nosso coração vazio. O problema das finanças tem a ver com alma. Queremos ser maiores do que somos. Queremos ser maiores do que os outros. Queremos impressionar. Não faça isso com a tua vida. Seja você mesmo. Ame a Deus. Sirva a Deus. Viva uma vida reta. O Senhor te abençoará.
Ah, pastora, mas eu já fiz lá para trás. Peça perdão e conserta. Eu me arrependo, Deus. Eu te peço perdão, porque fiz esse cambalacho. Lembra de Zaqueu? Quando ele se converteu, que o Cristo vivo entrou na vida dele, o que ele disse? Eu restituirei 4 vezes mais aqueles que eu roubei. Você não precisa restituir 4 vezes mais, mas paga o que você deve. Nós já passamos uns perreios aqui na igreja, irmãos. Pastor, então, principalmente, no meio da rua, foi abordado, não é, pastor? Foi abordado por uma vizinha nossa, que tinha vindo para a igreja, que tinha sido da igreja. E o pastor estava do lado de um irmão que era da igreja. E a vizinha falou: olha, peguei você junto com o pastor. Olha, pastor, o senhor pode não saber que eu sei que o senhor é um homem honesto e que a pastora é uma mulher honesta, não foi verdade? Mas o senhor pode não saber, esse homem aqui, que é seu crente lá da igreja, ele fechou negócio comigo aqui. Não pagou nenhum deles. O pastor olhou para o irmão: é verdade. Pois então, irmão, tá aqui decidido. Decida aqui como é que vai ser pago e pague. Vocês estão entendendo, amados? Nós já vimos e vivemos algumas coisinhas muito sem graças que não precisávamos viver. Porque esse Deus nos supre de tudo. Você não precisa se endividar. O Senhor te suprirá, meu irmão. Põe teu joelho no chão e busque ser justo. Deus vai te honrar, vai te levantar, vai te trazer milagres na tua mão. Mas não brinque de usar a Deus para cobrir os teus problemas emocionais. Porque o Senhor não dá para esse serviço. O Senhor quer te libertar, te abençoar, te pôr para frente. Ele é o Deus da prosperidade. Você já começou hoje a ser liberto. Diga aleluia! Fique de pé, nós vamos orar ao Senhor.